Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fórmula C. Hoje a gente vai falar de uma questão bem bacana aqui para quem está começando a gestão da qualidade ou para quem está começando a trabalhar nas empresas, tá? Eu lembro que quando eu comecei eu tinha uma dúvida muito grande sobre muita coisa que a gente fala dentro das indústrias, que a gente fala dentro das empresas, até porque vem muitos termos novos e tudo mais, né? E uma das coisas que eu não entendia muito bem no começo, e eu percebo que várias outras pessoas também têm essa dificuldade, é a questão de auditorias, né? Então, entender realmente o que é uma auditoria, o que é uma auditoria de primeira parte, segunda parte, terceira parte, o que é uma não conformidade, uma oportunidade de melhoria, como é que eu lido com isso. Então, isso é uma questão um pouco complicada, porque é daquele tipo de dúvida que a gente tem no começo, e isso é natural, porque a gente está começando, né? A gente está chegando ali, e muitas vezes até as graduações não explicam isso para a gente de forma interessante, de forma clara, né? E a gente às vezes fica até com um pouco de receio de perguntar dentro da indústria, porque a gente fica com aquele medo de ser julgado, porque parece ser uma coisa que a gente já deveria chegar lá sabendo, né? Então, por conta disso, eu vou fazer uma sequência de algumas aulas, né, 2 ou 3 aulas, falando aqui sobre pontos específicos de auditorias, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender o que é uma auditoria e o que é uma auditoria de primeira, segunda e terceira parte, qual o propósito de cada uma delas, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a auditoria, ela nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico. É como ir ao médico e fazer um check-up, né? Então, e você tem auditorias que podem ser com focos diferentes para a sua empresa, né? Então, você tem auditorias de sistemas de gestão da qualidade, que vão ter ali um olhar geral da empresa, né? Então, como acontece, por exemplo, com a ISO 9001, né? Que é ali a ISO da onde partem, né, os padrões de sistema de gestão da qualidade para todos os segmentos, né? A ISO genérica, digamos assim, para o sistema de gestão da qualidade. E depois a gente tem ali outras mais específicas, como por exemplo a 17025, né, que acontece só para laboratórios, ou a 16949, que vai falar de sistema de gestão da qualidade para empresas que estão relacionadas com o segmento automotivo, né, e assim por diante. Então, vão ter outras normas que têm ali óticas específicas para um segmento, para um tipo de produto, para um tipo de processo, e assim por diante. Tá? Então, primeiro ponto que você tem que entender é, qualquer auditoria que seja, ela tem o objetivo de avaliar um padrão de trabalho, né? Então um padrão que é esperado de trabalho, e comparar com aquilo que está sendo feito dentro da empresa. Por quê? A partir do momento que eu faço essa comparação, eu começo a entender se aquela empresa ela tem a estrutura, se ela tem condições, planejamento, equipe, se ela tem até comprometimento em entregar o produto ou o serviço que ela se compromete a fazer de forma adequada e protegendo o seu cliente. Tá? Então, todas essas normas elas sempre vão olhar para a segurança do cliente. Tá? Então, esse é o objetivo. É isso que a gente está falando quando a gente cria esse tipo de estrutura. E aí já aconteceu de me perguntarem, poxa, tudo bem, então se a norma, por exemplo, ISO 9001, né, e isso acontece com todas as outras, tá? Ela tem como foco proteger o cliente, né? Então por que ela traz tantas questões que têm a ver com a saúde da própria empresa, né? Então, se você lê a ISO 9001 e outras ISOs também, você vai perceber que vários requisitos eles são óbvios, né? Então, por exemplo, ela diz que você tem que fazer análise de risco. Poxa, isso é óbvio. Se você não fizer análise de risco, a gente fez vídeo aqui recentemente falando sobre isso, o que é isso, como faz, qual o benefício de fazer. Se você não fizer análise de risco, você vai ser engolido pelo mercado, porque o seu concorrente faz. Seu concorrente vai te deixar para trás, entendeu? Então, essa é a propósito. E aí os alunos às vezes perguntam, poxa, então, se o foco é no cliente, por que a ISO 9001 também ajuda a proteger a empresa? Né? Simples, porque se a sua empresa não for protegida, se ela não tiver saúde, né, se ela não for uma empresa próspera, muito provavelmente você vai deixar seu cliente na mão, você vai falir a sua empresa e seu cliente vai ficar sem fornecimento. Tá? Então, mesmo nessas condições, a ótica ainda é proteger o cliente. Tudo bem? Faz sentido isso? Tá? Então, ótimo. Se as ISOs, né, se as auditorias não têm o propósito de ser contra a empresa, mas sim a favor delas
como um diagnóstico, como se fosse um check-up, então por que que as empresas, por que que é tão comum a gente ver aquela correria antes da auditoria? Né? Ah, estou na semana da auditoria, estou na semana antes da auditoria, esse mês tem auditoria, então todo mundo tem que correr, todo mundo tem que colocar a casa em ordem. Isso só acontece por um problema na cultura das empresas. Né? Então, infelizmente, né, eu ouço muitas pessoas falando que isso é uma cultura brasileira, mas a minha percepção, tá? Isso eu estou falando da minha opinião, mesmo tendo contato com empresas de outros países, não é uma questão só brasileira, isso acontece em outros lugares também, tá? E as auditorias, eu já passei por auditoria brasileira, já passei por auditoria canadense, auditoria americana, auditoria alemã, auditoria francesa e de outros países também, e a auditoria brasileira costuma ser a auditoria mais pesada de todas. Os auditores brasileiros, eles são muito caxias, né? Ou seja, eles são muito no que a gente gosta de chamar no inglês corporativo de by the book, né? Então eles são muito, eles têm um conhecimento até muito maior do que o que eu sinto ali de auditores de outros países, tá? Então a gente tem essa cobrança maior, sim, tá? Falo isso baseado na minha experiência, principalmente quando a gente olha ali para a parte de metodologia, que é a área que eu mais fui auditado durante minha carreira, você vê uma diferença absurda com relação ao conhecimento que os auditores brasileiros têm quando comparado com auditores de outros países. Até deixa aqui nos comentários se você já passou por auditorias e já teve a oportunidade de fazer essas comparações, qual foi a sua percepção, se você concorda comigo ou não com relação a esse entendimento. Tá? Mas o que acaba acontecendo? A gente tem a mania, né, de quando a gente vai passar pela auditoria, a gente sabe que a gente vai ser auditado, né, vai ser monitorado, vai ter prova, a gente tenta corrigir. A gente corre, a gente conserta, a gente tem empresa que contrata a pessoa, né, eu já vejo muito isso até com consultor, tem empresa que chama a gente, e é um tipo de trabalho que eu particularmente nem gosto de fazer, porque a empresa chama você para tentar colocar a casa em ordem em pouco tempo, né? E a gente sabe que assim que a auditoria passar, assim que o auditor for embora, a empresa vai voltar àqueles padrões equivocados de trabalho. Né? Então, sem perceber que é ela que está perdendo. Né? Então, pensa comigo, vamos fazer aqui uma matemática bem simples, aquela conta de papel de pão. Quando você não segue um sistema de gestão da qualidade e você está tentando, né, uma certificação, ou manter uma certificação, ou manter um cliente que pede aquele tipo de coisa, primeiro você está se colocando em risco, né, porque você está mentindo. Né, então, você está mentindo, você está... E muitas vezes o auditor percebe isso, tá, porque fica muito claro quando a empresa faz isso, mas você perde um tempão, às vezes um mês, às vezes um pouco mais, organizando a casa. Durante esse período ali de organizar a casa, você muitas vezes está pagando hora extra, você está deixando de fazer outras atividades porque você começa só a apagar incêndio, né? E quem já passou por isso sabe que é assim que acaba funcionando. Você passa pela auditoria com medo, né? Então, porque você precisa ali, normalmente não dá tempo de você colocar tudo em ordem, e aí sai até aquele nome, o auditor ele sempre pega aquele que está errado. Não é que ele pega aquele que está errado. O que acontece é que tem muito erro, né? E o auditor ele é treinado para isso, o auditor ele tem experiência com isso, ele sabe onde tem mais chance de dar problema ou não. Por exemplo, um auditor, quando ele começa a perceber lá no começo da auditoria que alguma coisa está esquisita, ele vai se aprofundando naquele caminho, ele vai se aprofundando naquela trilha de auditoria. Tá? Então, por conta disso, que ele acaba pegando aquilo que está com problema. Né? E às vezes acontece de algumas coisas muito óbvias. Né? Eu já vi alguns casos muito bobos até de problemas acontecerem e aí acaba pegando a auditoria, fica muito difícil depois de você resolver. Tá? A gente vai ter uma aula mais para frente para falar sobre tratativas, falar como você lida com esse tipo de coisa também. Tá? Mas, ok, então a auditoria, se você passar por ela pensando como algo negativo e com essa cultura de tentar resolver a casa logo antes da auditoria e depois esquecer, você está jogando dinheiro fora. Tá? Então pensa nisso. Tá? Então se você tem a sua empresa, você tem o seu processo, você é gestor e você tem essa cultura, repensa isso. Tá? Por quê? Se você está trabalhando desse jeito, você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo fora, você está dificultando a sua própria vida, ok? Então é muito melhor, muito mais fácil, se você conseguir manter o padrão da auditoria todos os dias.
Tá? Então, eu lembro que o último processo que eu gerenciei, a gente tinha isso como premissa, né? Então, nosso dia de autoria, na verdade, é um dia mais fácil, porque a gente reduzia os nossos trabalhos, né? Então, para poder dar atenção ali devida aos auditores, né, ao processo de auditoria, então a gente reduzia um pouco nossos trabalhos, então a gente trabalhava mais tranquilamente, porque a gente sabia que no dia a dia a gente era muito chato e isso tem um certo custo, tá? Então, mas a gente era muito chato, a gente mantinha tudo em dia, tudo certinho, como deveria ser, para não ter dor de cabeça no momento de avaliação, tá? Então, é assim que deve ser. Então, o sistema de gestão da qualidade, ele não é para o auditor, o sistema de gestão da qualidade não é para o cliente, o sistema de gestão da qualidade é para a empresa, isso faz bem para a empresa, tudo bem? Então, pensa comigo, manter um sistema de gestão da qualidade, manter um processo, manter uma área funcionando corretamente, é a mesma coisa de você manter sua alimentação bem, fazer a sua atividade física, manter a sua leitura em dia, são coisas que fazem bem para você. Não adianta você querer fazer só antes de fazer um exame, por exemplo. Tá? Então não faz o menor sentido. Ok? Então esse é o primeiro ponto importante sobre auditoria. Auditorias são positivas e são uma avaliação comparando um padrão com aquilo que você tem na sua empresa. Tudo bem? Segundo ponto que a gente tem que entender é da onde vem esse padrão, então. Então, de onde surge esse padrão? Por que ele existe? Tá? Se você trabalha numa área que se propõe a vender um tipo de produto, como por exemplo produtos automotivos, então você precisa seguir as regras daquele segmento. É simples assim. Se você for trabalhar com produtos da linha de saúde, você precisa seguir as regras daquele segmento. E essas regras desses segmentos específicos, ou até as regras genéricas que aparecem lá na ISO 9001, por exemplo, que é a norma de sistema de gestão de qualidade genérica, elas vão ser criadas de acordo com lições aprendidas. Tá? Então, a gente vai evoluindo, aprendendo com o que dá certo e muito mais com aquilo que dá errado, e esses requisitos, né, que são aquelas obrigações que aparecem nas normas, elas vão aparecendo para evitar que você repita o mesmo erro. Tá? Então, a gente entendeu em um determinado momento, lá por volta de 2010, 2009, a gente percebeu que tinha uma dificuldade muito grande da alta direção de fazer o controle de todas as suas áreas. Esse é um exemplo, né? Então era muito comum um cliente ter problemas ou uma empresa falir e deixar o cliente na mão, porque a alta direção não conseguia fazer o controle das áreas. Por isso, em 2013, a gente tem a atualização da ISO 9001, que entrou em vigor em 2015, né? Fazendo uma das grandes mudanças, né, uma organização da norma para que ela ficasse mais clara, ficasse mais fácil de todo mundo entender, inclusive de se auditar. E, depois, além disso, né, também a inclusão, né, de textos mais claros com relação à obrigatoriedade de avaliação de processos, de definição de indicadores. Né, então, e a partir daí a gente começa a ver uma crescente, né, um olhar crescente para a questão de dashboards, para a questão de indicadores, para a questão de gestão com base em informação. Né, então, isso é importante. Então, é um exemplo recente, né, relativamente recente, que faz a gente entender, poxa, peraí, ela evoluiu e ela trouxe benefícios, né? Então ela faz com que a cultura das empresas mude por conta da regra. E a gente sabe muito bem que se não tiver a regra, provavelmente as empresas, a grande maioria das empresas, não vai alterar os seus processos pensando simplesmente em melhoria. Isso é até uma coisa ruim, porque essa melhoria, como eu já disse, vem em primeiro lugar para a própria empresa, tudo bem? Então, esses padrões são definidos com base em lições aprendidas, tá? E o que o auditor ele vai entender? Né? Então, ele tem um padrão, que é o escopo, né? Então, esse escopo pode ser uma norma, pode ser um requisito específico de cliente, pode ser, ele vem de algum acordo que foi feito, tá? Então, a sua empresa, ela concordou em vender daquele jeito. Então, é por isso que a auditoria está acontecendo. A sua empresa, ela já concordou com aquilo. Então, por isso que ela tem que seguir aquele padrão. Tá? Então, a sua empresa ela já concordou com aquilo. Ok? Então, se ela concordou com aquilo, se ela está seguindo deveria estar seguindo aquele padrão, basicamente o que o auditor vai fazer poxa, o requisito é esse. O requisito é, por exemplo, que você tenha que fazer avaliação de fatores internos e externos. Né? Eu estou usando esse exemplo porque a gente falou sobre isso aqui recentemente no canal. Mas, o seu requisito é esse. Como que você faz isso?
Então, percebe, ele vai ter lá o requisito que deve ser feito. Agora, a forma de se atender esse requisito, tá? O jeito com o qual você atende esse requisito, é a empresa que determina. Então, se você vai utilizar SWOT, que é uma das principais ferramentas para se fazer isso, se não a principal ferramenta para se fazer isso, você decide isso, você monta isso. E como funciona o seu SWOT, lógico que todo SWOT é SWOT, mas como que você faz isso, como que você tem essas áreas, é a empresa que define isso. E é por isso que a empresa define procedimentos. Então, a empresa vai definir procedimentos que vão detalhar os métodos utilizados pela empresa. E são esses procedimentos que os funcionários, os colaboradores vão seguir. Tá? Então, percebe que eu tenho lá a norma, da norma vai sair o procedimento, do procedimento é aquilo que eu tenho que trabalhar no dia a dia. Então, por isso que a auditoria nada mais é do que uma comparação entre o que está escrito nos seus procedimentos e o que está sendo feito. Então, primeiro, o que o auditor faz? Ele olha a norma e compara com o seu procedimento. Então, essa é a lógica da auditoria, tá? O auditor pega a norma, ou o padrão que está sendo estabelecido para aquela auditoria, e compara com seus procedimentos. Os seus procedimentos foram bem planejados, tá? Então percebe, eu começo avaliando o planejamento, sempre seguindo o ciclo do PDCA, tá? Então, os seus padrões estão sendo bem planejados? Ah, sim, tá tudo bem planejado. Não, eu deixei de planejar alguma coisa. Tem um requisito aqui na norma que eu não planejei nos meus procedimentos. Então, você já tem uma não conformidade por falha de planejamento, digamos assim, tá? Depois, beleza, eu tenho tudo planejado como deveria estar. Então, o meu planejamento é coerente. Ótimo. Então, agora eu vou pegar o procedimento, que é o meu planejamento, e vou comparar com o que está sendo feito. Então, eu saí do P, lá do PDCA, saí do planejamento, e vou para a execução, que seria o D, lá do PDCA. Tá? Então, agora eu vou para as áreas e vou começar a fazer toda a verificação. É por isso que o auditor ele fica um tempão no começo da auditoria com a alta direção, ou com a pessoa ali que está conduzindo, né? Normalmente alguém da área do SGQ, ou o gerente da qualidade, o supervisor da qualidade, qualquer coisa do tipo, que vai fazer essa apresentação dessa parte documentacional antes do auditor começar a conhecer as áreas. É por isso que ele faz esse processo, por isso que tem esse fluxo. Tá? E a partir daí ele vai começar a comparar o que tem em procedimento com o que está sendo feito. Então, lá no procedimento diz, material deve ser identificado com etiqueta XYZ. Então ele vai olhar isso, vai olhar o processo. Está sendo feito dessa forma? Perfeito, conformidade, né? Evidência de conformidade. Não tem evidência de conformidade, aí sim você vai começar a ter alguma dificuldade. Tá? Então, e olha que interessante, o auditor ele está sempre procurando evidência de conformidade. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro, porque muita gente acaba entendendo errado. Eu mesmo, por muito tempo, não conseguia entender muito bem isso, mas o auditor ele não procura não conformidade, ele procura a conformidade. Ou seja, se está escrito lá, devo usar a etiqueta XYZ, por exemplo, devo utilizar o formulário ABCD, devo tratar da forma tal, devo fazer o registro Y. Se está escrito como tem que ser feito, o auditor só quer ver aquilo sendo feito. Ou seja, se você está tomando não conformidade, quer dizer que você definiu um método que você não consegue seguir. Por isso que existe a possibilidade de você manter a sua empresa rodando dentro dos padrões estabelecidos todos os dias, porque você só precisa ter um procedimento que seja coerente com aquilo que você faz. Alguém vai me dizer, poxa, Lucas, mas eu tenho muita coisa para fazer, você não entende, porque lá na minha empresa é diferente, lá o chefe é meio doido, qualquer coisa do tipo, né? E eu falo isso porque eu escuto isso com muita frequência dos alunos, né? Eu já fui essa pessoa que falava isso, mas o que você tem que entender é, independente do ambiente da empresa, como eu disse antes, quem determinou os métodos de trabalho foi a própria empresa. Então, se ela não tem recursos suficientes para fazer as suas atividades como ela mesma planejou, ou ela planejou essas atividades errado, então ela pode ter uma oportunidade de melhoria com relação à sua eficiência. Poxa, vamos rever como os processos da empresa funcionam e vamos organizar isso. Né? Então tem que ter essa dor, senão nunca vai consertar. Se você continua sendo aquela pessoa que absorve toda a carga, você vai continuar recebendo mais e mais carga, né? Você vai continuar sofrendo por conta disso. Então percebe como até nesse ponto a auditoria ela faz sentido, tá?
Agora, se você não tem espaço para enxugar mais o seu processo, você não tem espaço para tornar o seu processo mais inteligente, então provavelmente está faltando mão de obra. Está faltando mão de obra lá no mapeamento de processo. Para quem lembra, a gente já falou de mapeamento de processo aqui. Você tem uma das patas da tartaruga, que é justamente o planejamento de mão de obra. Ou seja, eu falhei no planejamento de mão de obra. Está faltando gente. Entendeu? Então, assim, o que faz, as causas, né, que fazem o seu processo não funcionar, elas também devem aparecer. Ah, Lucas, mas o chefe lá da empresa não vai contratar mais gente. Poxa, aí é uma questão da alta direção. Então, isso é uma decisão da alta direção. Tá? Então, e essa responsabilidade não pode ser transferida. Essa responsabilidade é da alta direção e ponto. Tá? Então, é ela que toma essa decisão com relação ao investimento que ela faz e a alocação de recursos que ela faz para sua própria empresa. Então, toma cuidado com isso. Não toma. Você trabalha principalmente na parte tática, né, que é aquela pessoa que planeja como as coisas devem acontecer. Não toma a responsabilidade que é de cima, né? A responsabilidade que é da alta direção. Tá? Então, isso, né, essa estratégia, ela deve ser definida pela alta direção e a alta direção tem que saber dos problemas. Tá? Também já vejo muitas pessoas que acabam escondendo os problemas no dia a dia, até com medo, às vezes, de perder um emprego, coisa do tipo. Então, não faça isso, né? Então, não esconda isso. Mostre, na verdade, as dificuldades que você tem. Se você estiver trabalhando dentro dos procedimentos da empresa, não é um problema. Né? Então, se você está numa empresa que você segue os procedimentos da empresa e isso é visto como problema, talvez seja o momento até de você procurar um outro lugar para trabalhar, porque tem coisa muito errada aí dentro. Né? Então, ou o procedimento tem que ser adequado, né, se tem um problema, né? Então, ou seja, eu vou procurar uma forma mais inteligente de fazer ou eu vou procurar recursos para isso. Tá? Então, é simples dessa forma, tudo bem? Então, a auditoria ela começa avaliando o planejamento, conta norma, depois planejamento, que são seus procedimentos, conta aquilo que você está fazendo no dia a dia. Então, eu avaliei o P, avaliei ali o D do seu processo. E depois de fazer o planejamento, de fazer a execução do seu processo, você vai avaliar o processo. Né? Então a gente passou pelo P, a gente passou pelo D, agora a gente vai para o C. Né? Então o que eu vou fazer no C? Como que eu defino esse C? É aí que vão entrar os indicadores de mapeamentos, indicadores de acompanhamentos, indicadores de controle dos seus processos. Tá? Então, como que isso funciona? Pensa o seguinte, lá, e a gente tem aula aqui falando de indicadores, bem recente inclusive, a gente refez as aulas aqui de indicadores, até para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Mas pensa que você vai ter indicador de eficácia. Né? Então, o indicador de eficácia nada mais é do que avaliar se eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi. Prometi aonde? Nos meus procedimentos. Então, foi procedimentado, o indicador de eficácia, ele compara. Eu estou fazendo aquilo que eu prometi fazer, ou seja, se eu estou acompanhando bem os meus indicadores, se os meus indicadores fazem sentido, eu não vou ter não conformidade. Porque eu já estou avaliando se eu faço aquilo que foi prometido fazer. Né? Então é isso que o auditor vai querer olhar quando a gente fala de indicador de eficácia, dessa checagem. Você está monitorando, né? Ou você está deixando largado para a gente descobrir só aqui na auditoria, ou só quando der um problema no cliente, que seria ainda pior, né? Que você tem um problema. Entendeu? Depois você vai ter os indicadores de eficácia. Puxa, será que eu poderia fazer melhor? Indicador de eficiência, desculpa. Indicadores de eficiência são isso. Será que eu consigo economizar? Né? Então eu consigo fazer aquilo que precisa ser feito, ok? Só que de uma forma mais barata. Como assim mais barata? Eu não estou falando de mandar a gente embora, nada do tipo. Não, estou falando de, será que eu consigo fazer em menos tempo? Será que eu consigo gastar menos recurso? Será que eu consigo gastar, e aí dentro de recurso, né, mão de obra, energia, matéria-prima, qualquer coisa do tipo. Então, será que tem uma forma mais inteligente de se fazer isso? Isso é eficiência, tá? E por último, né, eu estou sendo efetivo? E essa é a pergunta mais importante que muitas empresas não fazem. Eu estou sendo efetivo? O que é ser efetivo? Eu estou resolvendo o problema. Né? Então, eu defini um indicador dizendo que lá no laboratório de metrologia, por exemplo, eu tenho que fazer calibração de todos os meus instrumentos conforme cronograma. É um dos indicadores mais comuns de laboratório de metrologia. Ok, isso avalia eficácia. E aí eu estou lá calibrando. Né? Eu calibro e não perco um prazo. Né? Não vou tomar não conformidade por conta disso. Só que o que está acontecendo? Será que lá na minha fábrica eu estou tendo problemas por conta da falha de calibração dos meus instrumentos? Então essa é uma pergunta importante.
será que eu estou deixando será que a minha calibração ela é efetiva? Será que os meus critérios de aceitação, minha frequência de calibração, será que isso foi bem definido? Então, a efetividade ela tem a ver com avaliar se o seu planejamento é adequado. Né? Então, na eficácia, eu entendo se eu estou fazendo aquilo que eu prometi. Na eficiência, se eu estou fazendo isso de forma inteligente. Na efetividade, se eu estou resolvendo problemas, se eu planejei direito. Né? Então, essas três coisas devem existir. A auditoria, normalmente, ela vai olhar com relação à eficácia. Algumas auditorias vão olhar com relação à eficiência também. Efetividade é muito difícil. Tá? Então, porque a gente entende, enquanto auditor, que se você planejou, está fazendo e não está tendo problema, você planejou corretamente. Mas para a empresa, é importantíssimo que exista alguma ótica, mesmo que não tenha indicador, eu sempre aconselho indicador, mas mesmo que não tenha indicador, que exista uma ótica de efetividade. Tá? Isso pode vir, inclusive, de forma passiva, né? Então, com base nos problemas que você tem, tentando evitar reincidência. Né? Então, o existir um problema é uma bandeira com relação à efetividade. Sua efetividade não está legal. Tá? Mas, enfim. Então, eu passei pelo planejamento, eu passei pela execução e eu passei pela checagem. Então, o auditor ele vai avaliar a documentação, ele vai avaliar se o processo atende a documentação, né, se ele acompanha a documentação, e depois os seus indicadores, por isso ele pede para ver os indicadores da área. Tá? E por último, ele vai querer ver o quê? O plano de ação. Né? Então, se você tem indicadores, você precisa ter análise crítica e planos de ação definidos em cima dessas análises críticas. Por quê? Ele chegou no A do PDCA. Né? Então, você pode falhar. Olha que interessante, né? Então, mesmo para um sistema de gestão qualquer, você pode falhar, e eu falo porque eu já falei muito com processos e já tive muito indicador vermelho. Por quê? Faz parte. Se não tiver indicador vermelho, é esquisito. Sinal que o seu processo ou é perfeito, que é impossível, né? Ou os seus indicadores não servem para nada, o que é muito mais provável. Né? Então, o que acontece? Você pode ter sim um indicador vermelho, isso pode acontecer, lógico que não pode ser uma sangria desatada, porque isso é sinal de que não está tendo gestão em cima daquilo. Mas, quando isso acontece, quando você tem uma tendência, como eu disse, já tem aula aqui falando disso de forma mais aprofundada, por isso eu vou ser um pouco mais superficial aqui, porque senão vai ficar uma aula gigante. Mas, você pode ter isso, porém você precisa de uma avaliação. Você precisa mostrar que você está preocupado com aquilo, que você está analisando, você está tomando ações, que você está ajustando o seu processo conforme necessidade. Então, se você garantir essas quatro coisas, né, que você planejou, que você fez aquilo que você planejou, que você monitorou seus resultados e que você ajustou o processo conforme necessidade, você vai passar bem. E percebe que isso não é nada demais. Isso é o esperado de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de execução que a gente tem ali no dia a dia, tudo bem? Então, esse entendimento sobre o que é uma auditoria, sobre o que a gente vai fazer dentro de uma auditoria, é importantíssimo. E eu vejo que, para muitas pessoas que estão começando, isso não fica muito claro e a gente acaba pecando, às vezes, também em não explicar isso para as pessoas que estão começando ali nas suas carreiras. Né? Então, esse era o propósito principal dessa nossa aula de hoje, da gente entender isso. Um segundo ponto que eu gostaria que ficasse claro para todo mundo, antes da gente fazer a próxima aula, onde a gente vai falar lá de não conformidades e afins, o que é uma auditoria de primeira parte, segunda parte e terceira parte. Né? Então, esse é um ponto também que fica. A gente fala muito isso dentro das empresas, mas não fica muito claro para a grande maioria das pessoas que estão começando. Né? Então, primeiro, a auditoria de primeira parte é a famosa auditoria interna. Né? Então, é a própria empresa de forma proativa, normalmente, tá? Mas tem requisito que falam sobre a necessidade de você fazer essas auditorias, tá? Dentro de uma periodicidade, então fica de olho nas regras que se aplicam à sua empresa. Tá? Mas a empresa, de forma proativa, avaliar o seu próprio processo. Isso é saudável. Né? Então, eu ir no médico para verificar se está tudo bem comigo. É a mesma coisa. Né? Então, eu fazer auditorias que me mostrem que a minha empresa está bem, sem precisar de uma outra pessoa para vir apontar o dedo, digamos assim, para o meu processo, né? Sem esperar uma pessoa que venha de fora da minha empresa para fazer isso. Tá? E essa auditoria de primeira parte, ela pode ser feita por um funcionário da empresa, desde que ele tenha condições de fazer isso, né? E também pode ser feita por um contratado, né? Então, por um terceiro, por um consultor,
né? Então, é uma parte até dos serviços que a minha empresa faz, de ir até empresas e fazer esse diagnóstico, digamos assim, e apresentar um relatório para essa empresa. E assim você consegue ter uma ótica interessante. É sempre importante lembrar que, em muitas situações, faz mais sentido que essa auditoria interna seja feita por um terceirizado, né? Então por uma pessoa externa. Por quê? Isso traz uma ótica mais imparcial, né? Não tem aquela de proteger ali aquela pessoa que você, aquele processo que é de alguém que tem um pouco mais de amizade, coisa do tipo, que a gente sabe que pode acontecer em algumas situações, apesar de não dever acontecer, tá? E também traz uma ótica externa de uma pessoa que está auditando sempre, que vê outras empresas, consegue trazer até ideias para você de como seu processo poderia acontecer, tá? Então, normalmente, a auditoria interna, essa auditoria de primeira parte, é interessante que seja feita por uma pessoa contratada, tá? Mas ela pode também ser feita por um colaborador, desde que esse colaborador seja capacitado para fazer aquela auditoria em específico, tá? E aí, para alguns tipos de processo, essa pessoa ela precisa ter uma certificação, precisa ter uma carteirinha ou qualquer coisa do tipo para provar que ela consegue, que ela pode, que ela é capacitada para fazer essa auditoria em si, tudo bem? Depois a gente tem a auditoria de segunda parte, né? O que é a auditoria de segunda parte? O que é primeira, segunda, terceira? Como a gente fala lá no português, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do próprio português, né? Então, primeira pessoa sou eu mesmo me avaliando. Segunda pessoa seria o você. Nesse caso, seria o cliente, né? Então, o que o cliente vai fazer? Ele vai vir até a sua empresa e ele vai auditar a sua empresa seguindo os próprios requisitos, na grande maioria das vezes, tá? Ele pode vir auditar com relação a uma norma? Pode, mas na grande maioria das vezes, para ele vir como segunda parte, ele está vindo com base nos seus próprios requisitos, tá? Então, isso é muito comum, e principalmente quando você está com um produto novo, né? Então, o auditor vem até a sua empresa para auditar, ver se você tem condições de executar aquele novo projeto. Se você for um novo fornecedor para aquele cliente, aí sim, né, ele quer te conhecer, ele quer entender como você funciona. E também quando ele tem a frequência de verificação. Tá? E é muito comum quando o cliente tem muitos fornecedores, que aqueles fornecedores que dão mais problema serem mais auditados. Então, se a sua empresa dá muita dor de cabeça para o cliente, ele vai estar sempre na tua porta. Se a sua empresa é uma empresa que dá menos dor de cabeça, ele não vai perder tempo chovendo no molhado, querendo auditar você o tempo todo, porque ele sabe que está funcionando tudo corretamente dentro da tua empresa, ou tem uma probabilidade menor de ele encontrar algum problema. Ele vai dedicar mais energia com quem dá mais trabalho. Então, a auditoria de segunda parte é quando o cliente se coloca na posição de avaliar aquele fornecedor, que seria a sua empresa, por algum motivo, que pode ser ali construir essa primeira confiança, ou porque, infelizmente, a tua empresa acabou quebrando essa confiança ou manchando um pouco dessa confiança por conta ali de falhas recorrentes ou coisas do tipo. Tá? E depois, né, a gente tem a auditoria de terceira parte. O que é a auditoria de terceira parte? É o seguinte, agora, não sou eu mesmo e nem o cliente, mas um órgão terceiro que vem auditar a minha empresa. E é aqui que normalmente entra a questão de certificação, né? Então, se você quiser fazer certificação ISO 9001, você precisa ter uma auditoria interna, um relatório de auditoria interna demonstrando que você atende ali aos requisitos mínimos da 9001 e você vai ter que chamar um órgão competente para fazer a auditoria na sua empresa, né? E esse órgão competente é o órgão terceiro. Ele não compra nada de você e ele não faz parte da sua empresa. Então ele é o terceiro, ele está totalmente fora do processo. E tem que ser assim para garantir imparcialidade. Tá? Então, quando a gente fala de auditoria de primeira, segunda e terceira parte, é isso que a gente está falando. Primeira parte é proativa, eu mesmo audito. Segunda parte é por conta do cliente, então ele vem me auditar e ele também pode designar alguém para vir me auditar, segundo os seus critérios. E a terceira parte é quando eu contrato um órgão terceirizado para poder atestar que minha empresa atende, ou se ela não atende, aos requisitos de uma certificação qualquer, ou de um padrão qualquer ali que eu esteja me candidatando a.
Tudo bem? Galera, eu espero que fique mais claro para vocês então essa questão de o que é auditoria e como que ela funciona, qual o propósito dela, tá? A gente vai fazer uma segunda aula falando sobre não conformidades e oportunidades de melhoria. Vai ser super bacana, bem interessante, principalmente para quem está começando nesse meio, quem está precisando entender como isso funciona. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você está achando dessas aulas de qualidade que a gente tem deixado aqui. Se te tem dúvida, se é algum assunto que você gostaria que a gente tratasse, também deixa aqui, a gente vai ficar feliz em atender aí a sua necessidade. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.